eleições estão chegando de novo. O Roberto Justus fez um pequeno vídeo falando do apoio dele ao presidente Jair Bolsonaro. E eu queria fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Ao longo dos comentários que eu vou fazer, vocês vão ver nos cantinhos de baixo da tela alguns QR Codes. Esses QR Codes permitem que você acesse esse conteúdo que eu estou discutindo com maior profundidade. Tem um link para cada fonte de informação que eu uso no meu vídeo. Então vamos dar uma olhada, espero que vocês gostem. Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. Já começa mal. Todo mundo, se é um momento importante para o país, tem que se posicionar. Todo mundo é cidadão igual. Ser empresário não é privilégio de ninguém. Falando em privilégio, eu acho importante a gente entender um pouco assim também quem é Roberto Justus, né? Especialmente do ponto de vista do contexto que a gente está, do ponto de vista econômico. O cara é de acordo com um ranking aí, uma das 10 celebridades mais ricas do Brasil, tá? Ele é um milionário, filho de milionário, que o pai dele também era empreiteiro, tinha construtora. Então, assim, o cara sempre foi rico, né? Tem a fortuna estimada em cerca de 45 milhões de reais. Ou seja, o patrimônio desse cara é igual a 1000 vezes o patrimônio que 90% dos brasileiros têm, tá? Então, só para te dar uma noção, uma ideia do que isso significa, eu vou colocar aqui uma animaçãozinha que mostra por alto, só para você ter uma visualização desse patrimônio. Se a gente é essa bolinha verde, o Justus é essa bolinha amarela. Olha só o patrimônio desse cara. Cabem mais de 800 pessoas, 800 bolinhas dentro dessa daí. Então, assim, né? Você tem que entender que os interesses desse cara, os interesses dos justos, eles não são alinhados, não são os mesmos interesses da maior parte dos brasileiros. Ele está procurando outras coisas, né? E aí vamos ver se a gente consegue desvendar ao longo desse vídeo o que ele está querendo. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Trata-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. Ó, isso tudo que ele falou é verdade agora e em qualquer eleição, mas essa eleição realmente é diferente, né? Como a Mara Luque falou, a gente vai escolher entre o Estado Democrático de Direito e o não Estado Democrático de Direito, que também, né, é conhecido por aí como ditadura, tá? Então, é por isso que é importante. Esses são os motivos de ser tão importante essa eleição de agora, tá bom? O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Ó, realmente, assim, essas coisas que ele falou não deviam ser parâmetro para balizar a eleição de um presidente. Agora, se for um cara completamente sem noção, que vai dizer para o presidente da França que a esposa dele é feia, coisa de quinta série, se for esse o caso, realmente, até essas coisas, sabe, elas têm que ser olhadas assim. Não é isso não. Trata-se, na verdade, de uma decisão entre caminhos a serem trilhados, de como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. Só de curiosidade, toda essa parte aí que ele falou, isso não quer dizer nada. Se você prestar atenção, não disse nada, só frases bonitas. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas. Olha, mais uma vez, essa falácia, essa mentira, essa loucura de dizer que alguém aceita corrupção. Corrupção, gente, destrói o dinheiro público, destrói a poupança que a gente entrega para o governo para que ele devolva para a gente em forma de serviços. Não faz sentido que ninguém aceite corrupção. As pessoas não aceitam corrupção. Ninguém acha isso bom. Então, é absurdo você falar isso. Isso é falso. O que é verdade, sim, é que houve corrupção no governo do PT. Aconteceu mesmo.
como aconteceu em todos os outros governos. Mas a diferença é que houve um processo sério. Os culpados foram para a cadeia. Basta você ver a atuação do ex-ministro Joaquim Barbosa. Né? Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Ó. Algoz do PT no Mensalão. Joaquim Barbosa grava vídeo em apoio a Lula. Olha só, vocês entendem? O Joaquim Barbosa, ele foi colocado lá no STF durante o governo do Lula, durante o governo do PT. Mas ele não passou pano para ninguém. Ele foi extremamente duro com os envolvidos, mesmo tendo sido colocado lá no governo Lula. E é aí que mora a diferença, tá? Lula nunca tentou colocar no STF gente para proteger ele. Entrava no STF quem era competente, não quem era amigo, como Bolsonaro está fazendo consistentemente, né, no atual governo. Vamos dar uma olhada no que eu quero dizer com isso. Ó. Olha só, são todas essas notícias de momentos em que o Bolsonaro faz esse processo de aparelhamento no governo. Ele coloca gente na Polícia Federal para fazer as coisas que ele quer, e se alguém tenta investigar alguma coisa do governo dele, ele vai lá e tira, troca. E assim, isso está documentado em vários lugares. E não é só na Polícia Federal, isso acontece também na PGR. E não é só na PGR, isso acontece agora no STF. 2 ministros que ele colocou com uma intenção de que tem que estar comigo, tem que pensar igual a mim. Esse não é o critério. Esse nunca foi o critério para o Lula nem para os outros presidentes. O que está acontecendo é descabido, é completamente fora do que jamais aconteceu antes do ponto de vista de aparelhamento do Estado. Tá? Então, é muito pior agora, tenha certeza. Que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Não apresenta proposta de governo e exige fidelidade cega. Olha, o lado do Lula não apresenta propostas de governo ou não apresenta propostas para ricos como você, Roberto? Aqui ele mente na cara de pau, mas é justamente para que você não se informe, sabe, sobre as coisas legais que o Lula quer fazer no governo. Uma dessas coisas deve realmente incomodar muito a conta bancária dele. Já já eu te conto. Vamos ver. Do outro, alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Olha, o lado do Lula quer um governo que proteja quem precisa de proteção. O outro quer um governo ausente. Cada um por si. É isso que ele quer. Isso faz muito sentido para quem tem 45 milhões no banco. Mas para o brasileiro comum, que não tem dinheiro para trocar o celular, quanto menos para pagar um plano de saúde bom, votar no que o Justus está querendo é suicídio. A gente quer um SUS forte e protetor, sim. Quando todo mundo tiver ao menos 1% do que você tem, a gente conversa sobre reduzir Estado, Justus. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia. Olha só, agora o Justus falou, impostos. É aí que você treme com o Lula, né? Gente, vocês sabiam que para quem ganha até 5 salários, o imposto sobre tudo que essa pessoa ganha é cerca de 84%. Já para pessoas como Justus, a situação é muito, muito diferente. Para essas pessoas, o imposto é cerca de 10% sobre o que elas recebem. Isso é por causa do jeito que os impostos funcionam sobre os rendimentos no Brasil. É como se para cada 100 reais que você ganha, o governo dissesse: ei, você aí, pode ficar com esses 16 livres aí no seu bolso. Só me pague imposto dos outros 84 que você ganhou. E para os justos, ele dissesse: ei, justos, pode guardar os 90 aí no seu paletó. É livre, sem nada, sem imposto nenhum. Eu só vou cobrar imposto
sobre esses 10 reais que sobraram. A gente é parceiro, né? E com o governo atual vai continuar desse jeito. Mas e aí? O que o Lula falou sobre isso no plano de governo dele? Você vai entender por que o Roberto quer tanto, né? Que o Lula fique longe da presidência. Dá uma olhada. Isso aqui é um trechinho do plano de governo do Lula. Vamos ler junto? Proporemos uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos e em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Faz sentido para você? Parece fazer para mim. Mas, né, fica bem claro por que o plano do Lula não tem nada para ele. É porque tem para você. Tem para você que é um brasileiro que existe de verdade. Alberto Justo é uma raridade. Existe um em cada 1000, alguém com esse tanto de dinheiro. Então, o plano do governo é para atender, o plano do Lula é para atender o brasileiro, não para atender o Roberto Justus. E disso ele não gostou, né? Vamos continuar. Mais ou menos controle da mídia. Gente, será que alguém acha que Bolsonaro respeita a imprensa livre? O cara que fala mal da imprensa o tempo inteiro, como ele. Olha só quais são os dados que você tem sobre esse assunto. Bolsonaro, ele é o político que mais tenta censurar publicações na internet. Ninguém jamais ganhou dele. Assim, é normal, sabe? Acontece mesmo. Político, quase todo político, em algum momento vai tentar processar a imprensa, porque vai entender que algo foi falado sobre ele está ofendendo a honra e tal. Então, existe esse tipo de processo. Mas o Bolsonaro, ó, dá uma olhada lá no artigo, olha o QR Code e vê a quantidade de processos que esse cara tenta fazer para impedir que a imprensa fale sobre ele, fale sobre as coisas que ele faz. É assustador. E assim, quem apoia Bolsonaro só pode estar querendo censura. E no fim das contas, liberdade, fim da liberdade de imprensa, né? Vamos continuar. Mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais um cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes. Olha, falar de privatizar a estatal é o seguinte, gente. Estatal. Vamos pegar o Correio como exemplo. O Correio ele não dá prejuízo simplesmente porque é mal gerenciado. Ele dá prejuízo porque ele atende os lugares onde ninguém mais quer ir, sabe? Nenhuma empresa quer ir lá. O que ele está garantindo não é um serviço de entregas, né? O que ele garante é o direito de se corresponder a todos os brasileiros. E é isso que as estatais estratégicas fazem. Elas garantem direitos a todos. Não me entenda mal, tá? Assim, deve-se fazer o máximo para ter lucro nas estatais, sim. É o nosso dinheiro que está investido lá. Mas essa não é a função principal delas. E muito menos motivo para privatizar, tá? Vamos continuar. De redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer. Roberto, até porque se você concordar, né, com tudo que o Bolsonaro fala, vai acabar fazendo cocô dia sim, dia não, para salvar o planeta, não é mesmo? Bem, ele discorda de tudo o que o Lula quer fazer. E você já viu por quê, né? Lula quer mais justiça entre impostos de ricos e de pobres. O resto dos ricos, nem é de ricos e de pobres, de ricos e do resto dos brasileiros. Mas vamos ver, né? Quais são as propostas do governo do Lula? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Salário mínimo mais forte, ele quer aumentar o salário acima da inflação. Bolsa Família garantida de R$ 600. Brasil Sem Fome, ele quer garantir que agricultores produzam, que todo mundo tenha comida. O Minha Casa Minha Vida volta. Mais Saúde Brasil, quer ampliar o acesso de médico para as famílias no SUS. Mais universidade, quer voltar com o Ministério da Mulher,
para ajudar as mulheres, tanto na parte de financeira quanto na parte de segurança pública, voltar com farmácia popular, creches em tempo integral, Brasil sustentável, cuidar de floresta e tudo que tem que ser cuidado mesmo, recriar o Ministério da Cultura, o Desenrola Brasil, que é para resolver a questão de endividamento da população, e o Empreende Brasil, que é oferecer empréstimos do BNDES para quem é pequeno empreendedor também. O BNDES era só para quem tinha muita capacidade de investir, agora vai ser para todo mundo. Então, assim, não dá para dizer que você é contra tudo que o Lula quer fazer. Não se você é um brasileiro que acredita no seu país. Então, assim, eu acho loucura isso. Por falta de outra palavra, demagogia da sua parte, Alberto. Vamos continuar. O nosso país evoluiu em muitos aspectos, principalmente no econômico. Apesar de uma grave pandemia e de uma guerra que provocaram uma crise internacional muito séria. O Justo está dizendo aí que o Brasil, do ponto de vista econômico, ele cresceu. Não basta para você dizer que o país cresceu, você dizer que o PIB aumentou. Por quê? Você tem que comparar o país com outros países que estão no mesmo patamar. Quando você faz essa comparação, aí sim, você consegue dizer se a economia do seu país está indo melhor. Vamos ver se já fizeram esse estudo aí, ó. O Brasil deve crescer abaixo da média do mundo e de países em desenvolvimento, segundo o FMI. Mas não é só isso. Além disso, o Brasil, isso é um dado muito triste, de 2019 para cá, ou seja, desde o governo Bolsonaro, a gente incluiu, esse dado é até 2021, tá? Com certeza a situação deve ser pior hoje, acredito eu. De 2019 para cá, a gente incluiu abaixo da linha da pobreza, ou seja, que vivem com menos que R$ 497, 9,6 milhões de pessoas. Então tem mais 9,6 milhões de pessoas em situação precária, provavelmente passando fome, de 2019 para cá. Então, assim, não dá para dizer, não dá para falar que a economia melhorou, é até uma falta de respeito. Mas um dado importante, que eu acho que vale a comparação, é que o mundo está recuperando, está crescendo um pouco, e o Brasil está crescendo a menos, está crescendo menos que os pares. Lá na época do Lula, quando o mundo estava crescendo muito, será que o Brasil estava crescendo menos que o resto do mundo? Não, o Lula fez um ótimo trabalho de administração. Ele fez com que o Brasil ganhasse mais que os outros países, e não foi pouco não, tá? Ganhou bem mais que os outros países. Então, vai melhorar, vai melhorar. Eu sou um liberal na essência e um empreendedor convicto. Acredito na autonomia e na democracia, e não na autocracia e demagogia. Gente, autocracia, demagogia. Vamos olhar os dados, vamos olhar os acontecimentos, né? Olha só, sobre demagogia, o Bolsonaro está aí prometendo, nessa campanha, R$ 600 de Auxílio Brasil. Só que, de verdade, eles já enviaram o orçamento para o ano que vem e lá não consta. Lá eles vão pagar R$ 405. Então ele está mentindo na maior cara de pau para você, brasileiro. Ele é o cúmulo da demagogia. Então, assim, ele mente mesmo. Mentira tem perna curta, viu, Bolsonaro? E, assim, sobre autocracia, gente, a autocracia está batendo a nossa porta, sabe? A impressão das pessoas é de que o Bolsonaro vai virar... o sonho dele, assim, é virar ditador. E é isso que ele está querendo fazer se ele for reeleito, tá? Não tenha dúvida. Os apoiadores dele no Legislativo, eles já estão mexendo os pauzinhos para isso acontecer, permitindo, assim, que ele faça com o STF a mesma coisa que ele fez com a Polícia Federal e com a PGR, tá? Então, eles estão querendo, assim, ó, vamos colocar lá um monte de juiz que me apoie, que faça o que eu quero, não que siga a Constituição. Não deixem isso acontecer, porque o cara é ditador. Eu quero um Brasil cada vez mais inserido nesse contexto mundial, mas respeitado também nas suas decisões nacionais. Gente, falar que é o
Brasil inserido. O Brasil, desde que o Bolsonaro entrou, ele não é respeitado, sabe? Hoje a gente é uma nação isolada e pode ter certeza, o maior responsável por isso é ele. Mas dá uma olhada comigo nessa informação aqui. Acho que vocês vão gostar. Olha, 54% dos brasileiros acreditam nisso que eu acabei de falar. Como está a imagem do Brasil agora? A notícia não é boa. Desde a última queda forte na sua imagem internacional em 2016, o Brasil iniciou uma recuperação. Mas de 2019 em diante, com o início do governo Jair Bolsonaro, a marca ou imagem externa do Brasil parece ter entrado em queda livre, conforme os dados da Nation Brands. O Brasil hoje está em 30º no ranking, que mede a percepção no exterior de 50 países, entre eles Estados Unidos, Canadá e Argentina. Então, assim, acho que está bem claro, né, gente? Não precisa falar mais nada, né? Vamos seguir. Uma nação livre e soberana que incentive seus cidadãos a progredir e não apenas sobreviver. Uma terra sem divisões de raça, credo, sem nós contra eles, que aceite a divergência e também saiba conviver com as diferenças. É verdade, eu também quero isso, mas o Bolsonaro não é isso de jeito nenhum. O discurso nazista, né, quase nazista, disfarçado, né, do Bolsonaro, ele devia ser considerado intragável para o Roberto Justus, porque o cara é filho de judeu. Então, assim, né, não dá para entender isso. Mas vamos ver aqui uma coisa comigo. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Somos o Brasil de uma só cor, de uma só raça e de um só povo. Tá aí, o Bolsonaro querendo fuzilar, né, as pessoas diferentes dele, a casa petralhada do Acre, e logo depois ele fala de um Brasil de uma só cor, uma só raça. Assim, gente, o Brasil, ele é multicolorido, ele não tem uma só raça, uma só cor, não. Ele tem preto, tem branco, tem índio, e essa diversidade, ela tem que ser respeitada. Você não pode falar isso, Bolsonaro, que o Brasil é de uma só cor. Não, o Brasil é colorido, e todas essas cores merecem seu lugar, todas essas cores merecem ser respeitadas. É esse discurso, exatamente esse discurso, que o Hitler, né, cara de quem você provavelmente era fã, fazia, sabe? Então, loucura, cara. Esse nós contra eles, ele é coisa, sabe, do Bolsonaro. Isso não é coisa do Lula. Mas, ao invés de acreditar em mim, vamos ver o que o Google mostra a respeito disso. Tá aí, ó. Polarização política de 2003 a 2010. São todas as buscas, né? As páginas disponíveis nesse período. Quando você olha no período de 2019 a 2022, o assunto, né, polarização, tem 3,7 milhões de resultados. Então, você acha que o país era polarizado na época do PT ou agora? Quem está no governo? Quem que instiga? Quem que fica incentivando essa briga do nós contra eles, metralhar não sei quem e coisas do gênero? É Bolsonaro. Bolsonaro, ele é o ícone da polarização. Tá? Os números, eles falam por si. Não tem que discutir. Vamos continuar. Mas além de tudo isso, que não aceite como normal o que é inaceitável moralmente. Se nós votarmos em alguém que foi condenado em 3 instâncias e apenas se tornou candidato graças à anulação da sua condenação por firulas jurídicas, e que claramente não foi absolvido dos seus crimes, será muito difícil olhar para os nossos filhos e netos de cabeça erguida. Olha só, o Justus, ele faz, para quem é um liberal, né, quem acredita que toda pessoa tem direito à justiça, ele está falhando aí. Porque, vamos dar uma olhada aqui na informação, né, de como
como que se deu esse processo de inocência, tá, do Lula. Primeiro você tinha lá o Sérgio Moro e o Dallagnol, que foram pegos com as calças na mão, mas é possível dizer, né, que o Lula foi inocentado? Vamos ler esse trechinho dessa matéria. Se você seguir o QR Code aqui e abrir a matéria, você vai ter uma informação muito boa sobre como foi todo o processo, tá? Dá uma olhada lá. Mas eu peguei esse trecho, ó. No entanto, em março de 2021, o ministro Edson Fachin acolheu o argumento da defesa de que, na verdade, não havia elementos concretos na acusação comprovando que o petista teria interferido diretamente em contratos da Petrobras para favorecer a OAS e a Odebrecht, em troca de triplex ou das obras no sítio. Então, assim, além disso, a sua decisão foi confirmada pela segunda turma da corte. Não foi ele sozinho, tá? O STF funciona assim. A decisão dele foi confirmada, foi corroborada. Eu vou parar nessa parte, mas eu vou explicar só o seguinte. Além de questões técnicas que aconteceram, que realmente o processo do Lula, ele foi anulado por uma questão técnica, uma questão de jurisdição. Mas logo na sequência, o STF, uma coisa veio antes da outra, mas logo na sequência o STF admitiu que o juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial, ele trabalhou com a promotoria para pegar o Lula. Foi um crime, assim, na minha opinião isso é crime, mas ele é juiz, ele tinha certas imunidades. Mas o processo, se essa conclusão tivesse chegado antes, todo o processo teria sido anulado também, eu não tenho dúvida disso, porque o processo não foi limpo, ele não foi um processo correto. Não havia prova de verdade. O Sérgio Moro, ele trabalhou com a promotoria para falar, não, fala isso aqui, fala aquilo outro, que eu te dou ok no final. Então, assim, não teve. E, assim, você viu que a decisão é de que realmente nunca houve comprovação dos argumentos que eles usaram para tentar obrigar o Lula a ficar no colo do Sérgio Moro no colo do Sérgio Moro durante o julgamento, tá? Na jurisdição dele. Vamos seguir aqui. Mais importante que uma eleição é o risco de comprometermos o juízo de valor de toda uma geração. Não podemos fazer isso e depois tentarmos viver e trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Como cidadãos e como empresários, temos de dar exemplo e garantir que a honestidade prevaleça como valor maior. Isso aí é uma falácia. Sabe por quê? Honestidade não é o valor maior. O valor maior é vida. Sempre foi, sempre será. Tá? Então, tem que ser honesto? Tem. Mas não é aí que está o maior valor. Isso aí é tentar desvalorizar a coisa mais importante que a gente tem. Colocar a honestidade acima da vida. Falar que, o cara foi desonesto e tem que morrer. Ladrão bom é ladrão morto, como diz o Bolsonaro, né? Mas, assim, falando de honestidade, né, já que você citou esse tema, vamos dar uma olhada aqui na honestidade do Jair. Olha só, os familiares do Jair receberam 65 milhões trabalhando no gabinete. Foram mais de 100 parentes contratados. E você sabe como que essas pessoas, como é que funcionava esse sistema, né? Ele contratava as pessoas, essa pessoa não precisava nem ir lá. O trabalho real dessa pessoa era, na hora que o seu salário cair na sua conta, você vai sacar, pegar o dinheiro, pega esse dinheiro, pega em dinheiro, fica para você com, sei lá, se você ganha 3 mil, fica aí com R$500, os outros 2.500 você me traz em dinheiro, tá? Não pode transferir, não pode dizer, esse dinheiro não pode estar vindo para mim através de você, tem que ser, não pode ter prova no banco, você pega o dinheiro e me entrega. E aí, você desconfia, né, de onde veio o dinheiro da compra lá dos mais de 100 imóveis da família Bolsonaro. Mas, vamos seguir. Por isso, pense bem. Avalie se voltar para o passado é exatamente o futuro que você quer.
E se não vale a pena nós darmos mais uma chance para esse atual governo, que claramente entregou muito mais resultados do que os governos anteriores do PT. Gente, olha só, vocês sabem qual foi o resultado que esse governo do Bolsonaro entregou? O que ele entregou foi isso aqui, ó. Tribunal Permanente dos Povos condena Bolsonaro por crimes contra a humanidade e violação dos direitos humanos na pandemia. Foi isso que a gente ganhou. Foi um número absurdo de mortos. Existe um estudo, eu já falei dele em outro vídeo, que atesta que cerca de mais de 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Poderiam ter sido evitadas com vacina antes, mais rápido, poderiam ter sido evitadas com máscara, poderiam ter sido evitadas com políticas públicas de saúde, pedindo para ter isolamento social, com testes, com respiradores, com oxigênio, gente. Tem vidas que podiam ter sido salvas com oxigênio. Mas tem coisa pior. Tem gente que foi usada para fazer teste. Eles fizeram teste com cloroquina para saber se funcionava e mataram gente. Então, esse é o legado do Bolsonaro. Para vocês terem ideia, o Brasil, nosso país, tem 3% de cada 100 pessoas, 3 do mundo, 3 são brasileiras. Mas sabem quantas morreram de cada 100 pessoas que morreram de Covid? No Brasil, 12. Então, enquanto o Brasil tem 3% da população, a gente tem 12% dos mortos. Esse é o legado do governo Bolsonaro. Bolsonaro não. Bolsonaro nunca mais.